Muito bem, graças a Deus. Nossa aula de Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui o capítulo 25 de Gênesis e temos o versículo 24 adiante, que é o grande dilema do nascimento de Esaú e de Jacó, e a profecia que antecipa o nascimento dos dois e as consequências dos atos e das escolhas de um e de outro, os dilemas que a própria lição encerra para nós. Então, os dilemas é justamente isso, né? O tratamento que nós vamos dar aos nossos filhos e o que nós vamos ensinar aos nossos irmãos e como que a gente vai resolver os conflitos que vão acontecer. A grande lição que Deus nos dá são os próprios dedos da mão, que são os mesmos que a gente utiliza no exemplo também que nós damos aos nossos filhos. Os dedos das mãos não são idênticos, não são iguais, são todos diferentes, têm nomes diferentes, fazem parte de uma só mão, mas cada um deles tem a sua própria função. Quer dizer que dar um tratamento igual aos filhos não é justo, na realidade. Por quê? Porque são desiguais. Mesmo nascendo da mesma mãe, do mesmo pai, mesmo nascendo gêmeos, dar um tratamento com igualdade é ignorar a própria natureza. Não deve ser assim. Cada filho é um filho e cada criação é uma criação. Embora seja de pai e mãe, a gente coloca um padrão. Então, aquele padrão que a gente julga o mais justo. Mas como cada personalidade é uma personalidade, cada filho é um filho, nós vamos dar os tratamentos desiguais aos desiguais, na medida da sua desigualdade. Esse, inclusive, é um dos conceitos de justiça. O que é a justiça? Bom, a justiça é tratar os iguais como iguais e os desiguais como aos desiguais, na medida das suas desigualdades. Então, assentou todo mundo à mesa. Assentou todo mundo à mesa. Só que nas tradições orientais ou as tradições antigas, a cabeceira pertence ao pai. E aí você tem os filhos da destra e os filhos que ficam à esquerda. Os filhos da destra você vai contando por ordem as tradições antigas, né? Que é do primogênito, do primeiro, até o menorzinho. Então o menorzinho fecha a mesa. E na outra ponta ficaria a esposa, ou dependendo da tradição, ela que fica aqui à esquerda do marido. Ela não fica à direita? Não, ela não fica à direita, ela fica à esquerda. São tradições, né? Não é regrado. Mas é para mostrar que existem as hierarquias na vida, e essas hierarquias, se elas forem respeitadas, você vai ter o cumprimento do Salmo, né? Assim será o homem que teme ao Senhor, sua mulher, seus filhos, arrodeando sua mesa, etc. e tal. A gente está vivendo nos tempos da desconstrução de todas as coisas. Então é o tempo de desconstruir, de desmantelar, de diluir tudo, inclusive o modelo de família. O modelo de família, que para nós não é nenhuma novidade, é o modelo pai, mãe e filhos. Pronto, dentro de um modelo monogâmico. Um homem casado com uma mulher casada com um homem. E patriarcal. Tá? A Bíblia ela mostra o patriarcado, colocando o homem como sendo responsável pela casa inteira. Tanto que você tem o domini. O domini no latim ele é o senhor do domo, tá? Senhor da casa. Aí você já tem todo esse modelo em todo o Ocidente, em todo o Oriente, nas tribos do interior do continente africano. Você tem esse mesmo modelo nas tribos ameríndias, da América do Norte, América Central. Você tem esse mesmo modelo na Ásia, esse é o mesmo modelo. Então por que está invertendo nesse momento? Está invertendo nesse momento porque é o tempo da desconstrução de todas as coisas. Estão desconstruindo todo o padrão, todo o modelo. Agora se fala de família disfuncional. Na família disfuncional, as coisas funcionam do jeito que dá. Quer dizer que o homem não tem um papel definido dentro de uma família disfuncional. Nem a mulher tem um papel definido, nem os filhos têm papel definido. Nem os irmãos têm papel definido. Qualquer um pode fazer qualquer coisa, porque é a desconstrução das famílias. Desde quando que começou isso? Isso começou há aproximadamente uns 200 anos atrás, tá bem? Então lá no século XIX,
é que começou esse negócio de pegar forte mesmo, a desconstrução do modelo patriarcal, monogâmico, de família. Mesmo aquelas que estavam dando muito errado, ainda o pater, né, o pai de família, ele era honrado. Agora já não existe mais isso entre o pessoal lá fora. Ainda assim, existe uma resistência, mas é uma resistência que está sendo quebrada. Então a gente já tem aqui o modelo tradicional, o modelo bíblico, patriarcal, e o modelo da sociedade alternativa do Raul Seixas, né? Vocês conhecem a música Sociedade Alternativa do Raul Seixas? Acho que não, né? Mas ele fala sobre viva a sociedade alternativa, faça o que você quiser, porque é tudo da lei. Aí surge quem no meio do caminho? Surge a igreja com o evangelho, para dizer, não, nós não estamos numa sociedade alternativa, nós estamos numa sociedade normativa, e nós não fazemos tudo o que a gente quiser, a gente faz aquilo que a natureza nos permite fazer, e não extrapolar a natureza. Extrapolou a natureza, você vai desconstruindo tudo, e o que fica pelo meio do caminho é só ruína, um monte de ruínas, para você construir em cima de mais e mais escombros. Por isso a gente retoma aqui a leitura do evangelho. Vamos ler então Mateus capítulo 25, versículo 24, e vamos comentando, tá bem? Vamos comentando um passo a passo. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E 25, 24, tá bem? Gêmeos. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Anota aí, meus irmãos, a parte importante. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão no campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porém, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te. Deixa eu olhar aqui. Comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A gente tem aqui os antecedentes desse texto, né? Que está no versículo 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? Foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Bom, então nós temos os antecedentes. Primeiro antecedente, nós temos aqui o pai Abraão. Aí nós temos uma coincidência. Tem Abraão, você tem Isaque e você tem Jacó. Aí você percebe, Abraão ele é primogênito lá do pai dele? Terá? Não, Abraão não é primogênito. Isaque é primogênito?
Não, Isaac não é primogênito. O Ismael é primogênito. Jacó é primogênito? Não, Jacó não é primogênito. Esaú é primogênito. Então você tem aqui o conceito de primogenitura, que é muito importante. Ó. Primogenitura. Esse é muito importante. Primogenitura é aquele que abre a madre. É o primeiro filho. Só que de acordo com as escrituras, primogenitura é um conceito muito mais valioso. Você abre a carta do autor aos Hebreus, capítulo de número 12, e ele diz que todos nós somos primogênitos de Deus. Que só primogênito tem salvação. Primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Deus é o Deus dos primogênitos. Na lei ele diz, todo primogênito que abre a madre me pertence. E o primogênito deveria ser oferecido em sacrifício a Deus. Para não sacrificar a criança, aí é feito um resgate por ela, vida por vida. Um animal é oferecido. Você tem a história de Caim e de Abel. Caim, que vem primeiro, é o primogênito, e o Abel é o que vem depois. Mas aí quem é que se torna o primogênito de Deus? Não é o Caim, é o Abel. Quem se torna o primogênito de Deus? Abraão. Quem se torna o primogênito de Deus? O Isaac, o Jacó, o José. Então quem vai alcançando a primogenitura? Aí Deus explica que a primogenitura é alcançada porque Deus ama a Jacó e ele despreza quem? Esaú. E por que ele desprezou a Esaú? A gente vê ali o apóstolo João dizendo: por que Deus desprezou Caim? Porque ele era do maligno, porque as suas obras eram más, porque por seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, não pode a árvore má produzir bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui entra o problema. Qual que é o problema? Deus deu predileção para Jacó ou para Esaú? De acordo com as escrituras. Deus deu predileção para Jacó ou para Esaú? O predileto de Deus. De acordo com as escrituras. Jacó. Jacó tem predileção diante de Deus. Aí você pergunta, desde quando? Aí o texto nos diz aqui, ó, 2 nações há no seu ventre. 2. Começa aqui uma profecia. Aí a profecia ela é bem pré-determinante. Aconteceu o que Deus profetizou, a profecia deve acontecer. A palavra profecia ela é preditiva, ela é reveladora, mas ela também é pré-determinante. 2 nações há no seu ventre. Os 2 meninos estão brigando no ventre. Quer dizer então que a gravidez de Rebeca foi gravidez de risco, bem conflituosa. E uma gravidez resultado de quantos anos de oração? 20 anos de oração. Quantos anos que o Isaac tinha quando casou? 40. Quantos anos ele tinha quando nasceu? 60. 20 anos de oração para ter 2 filhos em vida. E perseverando em oração. Qual que é outro paralelo que nós temos aqui? Abraão e Isaac. Sara era estéril. E Rebeca? Estéril também. E a esposa de Jacó, Raquel? Estéril também. Não são filhos que nasceram por acidente nem por inseminação artificial, não eram bebês de proveta, de laboratório. São filhos que vêm como resultado de promessa de Deus. Esse aqui, promessa de Deus, a esse daqui. E esse daqui, resultado de oração, para esse daqui. E depois, quem é que salvou o povo de Israel? José. Filho de quem? Filho de Jacó e Raquel. Filho de Jacó e Raquel. Então esse pessoal que nasceu aqui não nasceu por acidente, nasceu por vontade de Deus, nasceu por semente direta de Abraão, resultado de oração, e aí coloca-se claramente, Deus está agindo em quem vai nascer, e o que essa pessoa que vai nascer vai ser na história bíblica. Aí nós temos um conflito que a revista levanta para nós, que é o conflito da pré-ciência de Deus. Isso aqui é um conceito teológico difícil da gente conversar sobre ele. Vamos coletar entre os irmãos aqui. O que vocês pensam sobre a presciência de Deus?
Vamos abrir o fórum. O que vocês entendem por presciência de Deus? Ainda bem que os irmãos começaram a falar torta direito, né? Acho que deixa o nosso pastor falar. Quer abrir a fila, né? É isso aí. E domingo a gente passou quase me como foi pregado ontem, qualquer direção que o pastor apontar, o rebanho vai. Só deixa o professor apontar. Então, a Bíblia fala disso da presciência de Deus. Obrigado, meu pastor. A Bíblia fala da presciência de Deus, mas ela fala assim, esparsamente. Tá bem? Quem usa a palavra presciência, para vocês terem ideia, é o apóstolo Pedro. Tá? Pedro. E Pedro usa onde? Essa palavra. Ele fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vocês que têm aí Bíblia de concordância, encontrem para mim, por favor, a passagem onde o Pedro fala eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro, acho que 1:3. 1 Pedro Eu acho que é 1:3. 1:3. Então vamos ler, por favor, para a gente entender. A presciência de Deus da nossa produz paciência. Olha a paciência. É 1 Pedro 1:3 mesmo? Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. É 1:2. 1:2. Então, 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Então a gente começa a entender que nós somos eleitos segundo a presciência do Pai. Para quê? O que diz o texto? Para que é? Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue. Pronto. Então nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Pai, quer dizer que Pai tem um atributo chamado presciência. Pré-ciência significa pré-conhecimento, tá? Conhecimento antecipado. Não precisa acontecer para que Deus tome conhecimento. Deus toma conhecimento antes de acontecer. É o que nós temos na profecia. A profecia diz aqui, ó. O Senhor lhe disse. Sim, Senhor? Vamos retirar as ofertas, irmãos. O Senhor lhe disse: duas nações. Não falou de dois homens, tá? Não falou de dois homens, não falou de dois meninos, não falou de duas crianças, falou de duas nações. Duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Dois irmãos. Um povo será mais forte do que o outro. Qual deles? O primogênito? Não. Por quê? O maior servirá ao menor. Agora eu jogo de volta para vocês. Essa profecia deve se cumprir ou ela pode não se cumprir? Ela depende de Jacó, depende de Esaú, depende de Raquel, depende de Isaac ou depende de Deus? Tem como uma palavra que Deus disse que vai acontecer não acontecer? Não. Isso é impossível. Assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, vai acontecer. Existe uma predição aqui, uma profecia, que dois meninos vão nascer, que um vai ser mais forte do que o outro, um vai ser mais forte do que o outro. Aí a profecia direciona quem vai ser mais forte. O maior servirá ao menor. Quem nasce primeiro? Esaú. Quem nasce depois? Jacó. Quem que é o maior? Esaú. Quem que é o menor? Jacó. Quem é que serve quem? Esaú serve Jacó. Aí perguntamos, teria como a história de Jacó e Esaú ser diferente? Teria como Esaú ter mudado a profecia? Não, eu não servirei ao meu irmão. Eu vou provar por A mais B de que jamais o maior servirá ao menor. Teria como mudar aquilo que a presciência de Deus eleito diz que ia acontecer? Então, pastor, não foi nem pela venda então aí. Tá? Então não foi nem pela venda então, né? Foi pelo quê? Não, eu tô falando assim que o senhor está falando aqui, que já veio da profecia, que o senhor já falou aqui, que ele ia servir o menor servir
o maior serviu o menor, então não foi nem pela venda que ele vendeu a primogenitura dele. Deus já sabia a longo prazo que a primogenitura seria desprezada por Esaú, por isso que é presciente. Eu tenho uma pergunta, professor. É interessante esse tema e eu acredito que todos nós já devemos ter pensado nele um dia. Segundo a presciência de Deus, alguém pode colocar na conta da mãe de Jacó o fato dele ter enganado o pai, o caminho que foi construída, o recebimento da primogenitura. Então a pergunta é, de fato Deus já havia determinado, como o senhor falou muito bem, a profecia ela tanto vaticina, ela tanto fala o que vai acontecer, só que existem aspectos, porque tem profecias que Deus diz o que vai acontecer. E ele faz com que aconteça. O meandro, o caminho que a profecia caminha é estabelecido por Deus. Agora tem outros que não, que Deus diz o que vai acontecer e ele permite que os homens caminhem dentro dessa profecia. Então, Deus disse que Jacó seria o primogênito, ele seria aquele a quem Esaú serviria. Deus disse que isso ia acontecer. A minha pergunta é, olha o caminho que foi percorrido para isso acontecer. Deus também promoveu aquele caminho, o caminho que a família construiu para chegar no resultado cumprimento. O caminho foi Deus que estabeleceu, Deus promoveu todo aquele acontecimento, ou Deus permitiu que aquela família vivesse a sua rotina, o seu dia a dia. O resultado é chegar aonde Deus quer. Mas o caminho para que isso acontecesse, foi Deus que promoveu aquele caminho também? Então, vamos tentar responder ao longo da nossa aula, né? O senhor entendeu? Entendi. O nosso conflito, que nós somos assim, de profissão de fé arminiana, tá? Então, profissão de fé arminiana significa que nós seguimos a orientação teológica dos arminianos, o Jacó Armínio. Jacó Armínio, ele é defensor do livre-arbítrio. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio para que, mediante as nossas escolhas, Deus possa tomar uma decisão. É mais ou menos isso. Então, Deus escolhe depois de mim. De acordo com o que eu vou escolhendo, as alternativas, Deus vai costurando a minha história. Isso chama-se arminianismo. Então, eu sou salvo por quê? Eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo. Né? Estou aqui com os irmãos porque eu escolhi estar aqui com os irmãos. Então, esse dia não estaria pré-determinado por Deus. Ontem à noite, né, eu estava com uma outra programação, aí o nosso pastor Fernando falou que o pastor Lucimar está ausente, mais 4 professores estão ausentes por problemas particulares, e aí eu tive que alterar um pouco a minha programação para estar aqui com vocês hoje, porque a escala seria do pastor Lucimar. Quer dizer, um inusitado aconteceu. Aí eu perguntaria, eu estou aqui por predeterminação de Deus, teria como eu não estar aqui? Ou eu tenho que estar aqui? Aí se vocês medirem todos os sentimentos e pensamentos meus, quer dizer então que eu não tenho como não estar aqui. Porque eu fui constrangido pela obra, pelo temor, pela piedade, pela fé, pelo dever. Tem vários fatores que constrangem a gente a estar aqui. Ou poderia simplesmente ter dito, não, tem outra coisa para fazer, né? Faz outra escala. Mas no meu sentimento é o seguinte, eu não tinha como não estar aqui, sentimento. Né? Esse sentimento tem no apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, ele fala, quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, carta aos Gálatas. Quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou para que eu fosse anunciante do Evangelho. Aí você pergunta, tinha como Paulo não ser convertido por Cristo no caminho de Damasco? Cristo apareceu por aparecer? A conversão foi de Saulo? Foi Saulo que aceitou Jesus? Nós que estamos aqui no arminianismo, a gente tem dificuldade com esses textos. E a gente vai ter outra dificuldade com o texto de Jeremias. Porque antes que você nascesse, aí diz que eu te gerei no ventre da tua mãe, diz para Jeremias, que é um texto difícil, nó górdio para nós. Nó górdio é aquele nó que ninguém desata. Ninguém desata e não vou ser eu que vou desatar com vocês aqui. Que existe essa pré-determinação de Deus. Não tem como. Jacó foi amado por Deus. Antes que nascesse, amei a Jacó e aborreci a Esaú. No meio do caminho, aí vem o tear, o tecido.
No meio do caminho, você tem as atitudes desastradas de Esaú. Porque Esaú, diz a Bíblia, ele era profano, não é isso? Nenhum de vós seja devasso e profano como foi Esaú. O Esaú nasceu numa família que é uma família de fazendeiro. É briga de menino rico aqui. Não é briga de menino de periferia. É gente rica. Abraão, dono de gado, tendas, um empresário. A herança vem para Isaac. Isaac trabalha com 40 anos com a herança que ele recebeu de Abraão. Multiplica. Ficou tão rico que causou inveja nos povos da terra. Onde Isaac chegava, a água brotava. Então é briga de menino rico. Então o que é o Esaú? O Esaú ele começa a se enamorar pelas mulheres, né? Pelas edomitas. Ele é profano. E isso desgostou, a Bíblia diz, isso desgostou a Rebeca. Por quê? Porque o Jacó, ele era um menino mais cordato, mais consciente das promessas que tinha. Você vê a negociação que ele faz com a primogenitura, não é qualquer uma. A primogenitura significa então que ele herdaria as bênçãos do patriarca Abraão, as bênçãos de Jacó. Ele tem uma ardilosidade. Só que os caminhos dele são em direção a adquirir a promessa de Deus, não se afastar da promessa de Deus. Como que eu vou chegar lá e receber aquilo que o meu irmão tem por nascimento natural? Só que o meu irmão por nascimento natural não merece. Ele está pegando a herança de Deus e levando para os edomitas, está levando para os moabitas. São as filhas do Ló, que já tinha se proliferado bastante, os amonitas. Aí aquilo desgostou bastante os pais. Então Deus vai escolher, tem a presciência dele e tem as ações humanas. Então as nossas ações humanas vão dando para Deus o material pelo qual a sua presciência vai dizer: é esse que eu escolho e não aquele. Só que assim, ele não escolhe as obras que eu faço, ele escolhe a pessoa. Então essa escolha, essa eleição segundo a presciência de Deus, pressupõe que é para a obediência, não é o que diz o texto? Eleitos para a obediência. Porque todo Israel é chamado de povo eleito, mas todos foram salvos? Não. Eles tropeçaram na pedra principal porque era a pedra eleita principal, pedra de esquina, e tropeçaram nela. Quer dizer que não garantiu nada que eles fossem salvos, porque esta eleição não é uma eleição no atacadão. Essa eleição de Deus não é no combo, né? Eu salvo um Abraão e ganho um Isaac. É uma coisa assim. Andou o Abraão com Deus, depois andou o Isaac com Deus, depois andou o Jacó com Deus. Esaú não andou com Deus, Saul não andou com Deus. Então, como esses não andaram com Deus, Deus também não andou com eles. Ou como diz o apóstolo Paulo, né? Ainda que a gente seja infiel, Deus não pode negar a si mesmo, ele continua sendo fiel. Então, quem anda com Deus? Quem anda com quem? Nós andamos com Deus. Aí eu espero que já comece a responder a pergunta. Existe esse problema, que é o problema da liberdade humana, das nossas escolhas erradas, e existe o problema da soberania de Deus. E essa soberania de Deus é que Deus não é obrigado a escolher nenhum de nós. Nenhum de nós. Ninguém obriga a Deus a escolher nenhum de nós. Mas uma vez que Ele escolhe, não tem como Ele desescolher. Não tem como Ele escolher. Ele escolheu. E ninguém vai convencê-lo do contrário. Porque é o eleito de Deus. Eleito. Aí você pega os caminhos de Jacó. Jacó realmente andou por caminhos difíceis. Mas não existe reprovação moral para Jacó. Não foi reprovado ele ter comprado a primogenitura. Por quê? Porque foi uma compra legítima. Legítima compra de Jacó. Você pega os manuais de arqueologia, a primogenitura poderia ser negociada assim. Não só a primogenitura, tudo. Foi legítimo. Foi uma transação legítima entre irmãos, só que diz que Esaú desprezou a primogenitura. Desprezou, aí você vê, pelo mesmo pecado de quem? De Adão. Não é o mesmo pecado? O Adão não perdeu a primogenitura por um prato, né? Da árvore do conhecimento? Então, em torno da refeição. O mesmo pecado de Adão é cometido por Esaú. O mesmo. Por quê? Ele troca a primogenitura por lentilhas. E o Adão trocou a primogenitura pela árvore do conhecimento do bem e do mal.
Aí você já vai vendo que a refeição é uma coisa que faz parte da vida da gente, a refeição espiritual. Aí você vai ser comprado pelo seu estômago. Como que o diabo veio para Jesus? O diabo veio pelo estômago, não veio? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Queria fazer Jesus cometer o mesmo pecado que Esaú. De que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? O que diz o Senhor Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Porque o diabo vem pelo estômago. Ó, dava para pregar isso, né? Não dá não? Cuidado com a gente fala, né? Olha o pratão que o diabo está oferecendo para você, né? Pastor Rogério, O pecado vem pelo estômago. mas eu posso dizer que no decorrer da história, ainda mais quando lá em Hebreus 12, 17, cita a passagem de Esaú que nessa questão da primogenitura já estava eliminada, mas parece que houve uma mudança de caráter dele, uma reflexão do seu comportamento. No futuro, Isso, no decorrer da jornada, ele como pessoa, como Esaú, como aquela pessoa a qual Deus tem interesse, não na questão da primogenitura, mas de conservar a vida dele como ser humano. isso conservou. Mas aí diz assim, ó, o qual depois, com lágrimas, buscou o lugar de arrependimento, mas não achou. Sim. Porque depois do negócio da venda da primogenitura lá, ele continuou saindo com as mulheres, fazendo o que desagradava, não sei o quê. Chegou o dia de ele lá receber a bênção, ele saiu em busca da caça e a mãe, com a sua expertise, trouxe o Jacó para a cena. E o menino seguiu toda a orientação da mãe. Aí diz que ele realmente enganaram o Isaac, né, que estava sem visão, mas aí o Isaac pegou e abençoou o seu filho Jacó. E deu tudo para ele. Depois chegou o Esaú, com as suas lágrimas de arrependimento e de ódio ao mesmo tempo. Não é por acaso o nome dele Jacó mesmo? Já que me levou a primogenitura e agora levou a bênção também? Aí fica uma reflexão para nós o seguinte: nós não podemos ser devassos e profanos como Esaú, o qual entregou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, depois quis consertar com lágrimas de arrependimento, mas não achou lugar. Esse que não achou lugar é gravíssimo. Não dá para a gente manipular as coisas de Deus. Eu tenho promessas de Deus na minha vida e vocês têm promessas de Deus na vida de vocês também. Todos vocês aqui são primogênitos de Deus. Então o nome de cada um está escrito nos céus, e isso é assertivo. Os nomes de cada um de nós está escrito nos céus. Jesus fez profissão do nosso nome. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos anjos. Nós somos concidadãos dos céus. Cada anjo que tem no céu sabe que a gente existe. Todos nós somos conhecidos de Deus, a Bíblia diz. Isso é primogenitura. É caminho certo. Aí vem o prato de lentilhas. Aí vem a árvore da vida, do conhecimento. Aí vem pão, pedra feito pão. Para testar a gente quanto à nossa obediência ao Evangelho. O que é que a gente quer da vida? Se a gente quer andar de cima, se a gente vai descer para baixo. Aí vamos buscar depois, olha, dessa vez, mais dessa vez eu vou tentar. Esse mais dessa vez, o que aconteceu com Sansão? Mais desta vez, sairei e vencerei os filisteus. Mais desta vez, Dalila, prato, né? Deveria ser um senhor prato. Aí, rapou o prato, né? Lambeu a frigideira. E a mulher cortou o cabelo e furaram os olhos dele. E cadê o espírito? Desta vez mais não deu tempo. Foi parar na prisão. Aí foi parar na prisão, mas faltou para o Esaú a oração de arrependimento. Você não tem um traço de arrependimento de Esaú. Nenhum. Como foi que ele se abrandou para com o Jacó, quando o Jacó voltou? Os presentes que o Jacó, olho vivo, né, mandou para ele. Mandou 3 carretas de presente para ele. O primeiro já abrandou, o segundo já abrandou. No terceiro, a ver os teus olhos o teu rosto é como ver o rosto de um anjo de Deus, a face do próprio Deus. Aí o Esaú abraçou, não sei o que, e convidou: vem comigo, Jacó, vem comigo, mora comigo aqui, que não sei o que, aqui olho vivo, cara. Você fez de tudo que você fez para chegar onde você chegou, e depois você vai dar as costas para o cara que disse que ia te matar? Diplomacia pura. Isso aqui é uma lição de vida para cada um de nós. A gente sabe que
Se o ladrão subir a rampa, ele vai se vingar do Moro. Entendeu? A gente sabe que o cara que tem ódio no coração, ele não vai descansar enquanto ele não executar o plano de vingança dele. Não existe traço de arrependimento em Esaú. Não tem. A vida passa, ele cria lá a fazenda dele também, mas quando ele é convidado quando ele convida o Jacó, vem morar nas minhas tendas, Jacó não vai não. Não, que isso? Você pode ficar tranquilo, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Eu não vou cansar o gado, a criança, né? As mulheres, a gente monta o acampamento por aqui. Nunca ele foi lá pro lado das tendas de Esaú, nunca. A gente tem que tomar esse corte decisivo na nossa vida cristã. É um corte eterno entre nós e o mundo, entre nós e aquilo que é profano. É um corte profundo, uma raiz profunda. Tem que ficar claro no mundo espiritual que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós somos obedientes ao Evangelho, que a nossa primogenitura está acima de qualquer outra coisa. E ela foi entregue para nós e o nosso nome continua escrito no livro da vida. E vai continuar escrito no livro da vida porque nós seguimos o Cordeiro de Deus, que é o primogênito de todas as coisas, primogênito de Deus. Seguimos o primogênito, somos o primogênito. E agora que a gente já sabe que temos uma eleição, rumo para cima, vêm os acidentes da vida, que é o tema da nossa aula. Então, qual que são os acidentes que acontecem na vida? Começa com a predileção de Jacó por Rebeca e a predileção de Esaú por Isaac. Por quê? Porque o Esaú era caçador igual o Isaac. Mas a caça não era o ofício principal de Isaac. Não era o principal. Você vê que o Isaac ele é um administrador de toda a empresa do pai dele, de toda a fazenda do pai dele, é um cavador de poços, ele é um grande empresário, empreendedor. E a vida do Esaú é só de ser um caçador mesmo, só um homem do campo. Mas começa aquela predileção, por quê? Porque o menino é mais parecido com o pai, e esse daqui é mais parecido com a mãe, esse é mais pastor de ovelhas. E qual que é o problema? Mais uma vez o paralelo que a Bíblia faz. Qual o paralelo que a Bíblia faz? Vamos lá, vamos construir um paralelo, né? Aqui você tem o Adão, vamos ver se tem alguma coerência, né? Aqui você tem o Adão. Aí, esse Adão, ele faz o quê? Ele faz vestes de folha de figueira, né? Veste de folha de figueira. É o que ele coloca para Deus. Folha de figueira. O que Deus coloca no lugar de folha de figueira? As vestes de pele. Então, coloca lá a roupa do cordeiro. Então, Deus rejeita a figueira. O que é que o Caim traz para Deus? O Caim traz para Deus fruto do campo, né? E o que o Abel traz? O melhor do seu rebanho, né? O melhor do rebanho. Aqui tem sangue, né? Aqui tem sangue. Aqui não tem sangue. Ele rejeita esse daqui. Só que já tem um paralelo. Aí daqui a pouco nós vamos ter o Esaú. Aí o Esaú ele vende a primogenitura dele. Ele vende a primogenitura dele por um guisado, né? Um prato de lentilhas. Ele pega a primogenitura dele. Então a gente vai colocar aqui o Esaú. E vamos colocar o Jacó aqui. O Jacó, ele é cuidador de quê? Ele é cuidador de rebanho. E esse daqui, ele é um caçador. Esse caçador aqui, ele nos lembra quem? Nimrod, que a Bíblia diz que foi um grande caçador diante de Deus. Esse Esaú não é um caçador igual ao Nimrod, só que os termos são os mesmos, tá? São os paralelos que a gente vai fazendo. Quer dizer, essa aqui é a semente da serpente, pessoal. Isso aqui é o caminho do diabo. É o caminho daquele que é profano, daquele que é do maligno, igual Caim. Nimrod, que constrói uma cidade em uma Babilônia contra Deus. O Esaú está seguindo os mesmos caminhos, enquanto que esse aqui é o caminho do Éden. Ó, cordeiro, melhor, Jacó. Esse aqui é o que é o primogênito de Deus. Em Jacó, você vai ter aqui o
fundamento da fé. É ele que faz o voto de que ele vai levantar uma casa para Deus. E dessa casa vem os dízimos. Aonde que se fundamenta o dízimo cristão? Se fundamenta no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Abraão deu dízimo, Abraão deu dízimo, e o Jacó deu dízimo também. O Jacó disse: olha, se eu for e voltar em paz à casa do meu pai, de tudo quanto me deres eu lhe darei o dízimo. Pegou uma pedra e disse: vai ser na casa de Deus aonde eu vou colocar os dízimos. Quer dizer que você tem o fundamento lá no Antigo Testamento pela linhagem do Éden, ou do Cordeiro de Deus, ó, semente de Cristo. É nesse daqui que é chamado a semente de Cristo, nunca nesse daqui. Ninguém dessa geração aqui deu origem à semente humana do Senhor Jesus, só vem por aqui. Aí você fala: para quem que nós vamos agora levantar o nosso olhar, que foi a pergunta do nosso pastor? Rebeca. Por que a Rebeca? Porque foi ela que criou aquele menino chamado Jacó. Foi ela, a matriarca, que colocou a palavra da fé no coração daquele menino, que se fosse pelo pai Isaac, a coisa seguiria pela norma. Qual que é a norma? Esaú. Será que ele ficou sabendo da venda da primogenitura ou não? Os rabinos dizem que sim. Os rabinos dizem que o pai sabia da venda da primogenitura, aquilo se tornou notório, mas o Isaac levou isso em consideração? Não, ele chamou seu filho Esaú e disse assim: vai lá, prepara-me uma caça para que eu te abençoe. Chegou a hora de eu te passar oficialmente a herança. Ele não levou em consideração a fé que o Jacó tinha. Por quê? Porque ele tinha predileção por Esaú. Agora vamos abrir os olhos. O caminho está tortuoso, o menino está produzindo obras más, ele não está dando certo na vida. Ele está andando com pessoas erradas, as pessoas estão falando coisas erradas, querem o errado, e aí vemos nós que temos a luz do Evangelho e dizemos: ah, isso aí Deus vai tomar conta no futuro, Deus é quem sabe isso daí, eu não vou interferir nisso não. Esse dever está sobre nós. Corrija o menino, não retire a vara das costas do menino, guia o menino no caminho que deve andar. Então os filhos são colocados sob a tutela do pai e da mãe, justamente para que naquilo que eles estão errando, no que estão errando, tem que ser consertado, claramente, pela pedagogia da presença, pedagogia do amor, pedagogia da palavra e pela pedagogia da correção. Diz que até o próprio Deus faz isso com a gente, ele não nos trata como bastardos. Não somos filhos criados fora do casamento, nós somos filhos legítimos, e a qualquer que Deus recebe por filho, tem a vara da correção. Por mais que Deus tenha colocado o nosso nome lá no livro da vida, escrito nos céus, dado ordem aos anjos a nosso respeito, se algum de nós aqui entrar pelo caminho da serpente, pode ter certeza que a repreensão de Deus virá direta, na hora. E quando essa repreensão vier, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Deus falará com a gente claramente o certo e o errado, o bom e o ruim. Isso ele aprova e isso ele desaprova totalmente. E a gente tem que fazer a mesma coisa com que Deus. O menino está dando errado, a menina está dando errado. Eles estão dando errado. Então quando eles forem para o caminho deles, eles vão conscientes de que a gente disse: não, isso está errado. A mãe dele, por manipular a situação, ela sofreu algum tipo de punição nessa questão? Não tem uma reprovação sobre ela. Não tem? Nenhuma reprovação, nem bíblica, nem extra-bíblica, não tem. Essa dúvida para o que nem Agar também fazia com Ismael, tipo, meio que queria tomar frente da situação. Agar, Ismael? Agar e mãe de... A decisão era do Ismael, né? Diz que o Ismael que brincava com o Isaac lá e aquilo desagradou a Sara. Sim. Mas você não tem assim a Agar induzindo para que isso acontecesse. Sim, e a mãe de Isaac, ela não sofreu nenhum tipo a briga. A mãe de Isaac? Não, a Sara? Não, a mãe de Nenhuma. Nenhuma. Rebeca. A Rebeca, nenhuma. A única punição que nós podemos entender é o afastamento. Ela teve que ficar distante do filho que amava. Por consequência desse embrólio, Jacó levou o pé. Já tentou manipular. Então, por conta disso, Jacó teve que
Ela ficou A distante do ausência do filho. filho é A ausência do filho é uma punição automática para ela. E a regra de Isaú, né? Você não tem o texto, você tem essa reflexão, você não tem o texto bíblico, você não tem uma reprovação moral. É igual a mentira de Abraão, tá? A mentira de Abraão, a gente faz uma reflexão moral, aí ele mentiu. Só que a Bíblia não reprova o Abraão pela mentira dele, pelo contrário, vai lá e resgata a Sara da mão do faraó. Então Deus tem a sua predileção? Tem. Por quê? Por Abraão, não é pelo faraó. O Abraão errou, mas aí é com ele e Deus. Ninguém se intromete nessa história. Então a gente tem uma... Se Rebeca não toma uma atitude radical de fé, porque a fé é essa, é aquele guerreiro de Davi que pegou a espada e rompeu no arraial dos filisteus e foi lá buscar água para o rei dele. A fé tem essas loucuras assim. Olha, pela ética não está certo, pela moral não está certo, pela lei, a lei não contempla, mas se eu continuar assim, não vai ter salvação nessa casa, porque Isaú já está profano, ele vai pegar a herança de Deus e vai vender por 1 centavo. Era isso que Isaú ia fazer. E o Jacó é o homem da fé. Jacó ele tem o amor de Deus, ele tem a profecia. A mãe recebeu a profecia: o maior servirá ao menor. Então a mãe que pariu o Mateus vai balançar o berço. Aí o que ela faz? Ela pega e ela articula, porque mulher é isso, meu irmão. Sim, Mulher é isso, ela articula, ela sabe. Conhece o filho aqui, ó. O pai, né, dá uma saída, não conhece muito bem, mas a mãe conhece aqui, sabe com quem sai, não sei o que, sabe, né? Dá esse instinto nela. Aí ela toma uma atitude de fé e ela fala: se houver alguma maldição, recaia sobre mim e não sobre você. Que o Jacó estava ali, né? Seguro. Ela foi lá e fez tudo, fez o prato, fez a comida que agrada ao marido, ganhou aquele estômago. Conhece o marido, que mulher extraordinária, né? Conhece o marido, conhece o filho que está dando errado, conhece o filho que está dando certo, não deixa as coisas soltas na mão do marido. Você lembra lá da Sara? A Sara chegou e falou: olha, manda a escrava embora. Manda a escrava embora. Aí diz que isso pesou no coração de Abraão, porque ele gostava muito de Ismael. Mas quem que teve que tomar conta da casa? A Sara. Por quê? Porque não tinha jeito. Estava predeterminado. Em Isaac será chamada a tua descendência, não era em Ismael. Até que veio Deus e falou para Abraão: ouve em tudo a voz da tua mulher, porque de forma alguma o filho da escrava herdará com a livre. Então a mulher, Sara, tomou a decisão e criou o menino no caminho que deve andar, tomou as rédeas. E assim nós tivemos a geração do Jacó no futuro. Agora a mesma coisa, a Rebeca toma conta. A Rebeca toma conta da situação, o Isaac está pendendo, não está levando em consideração que o Esaú é um profano, que não está honrando a promessa de Deus. A Rebeca vai lá e fala: faz o guisado, né, faz o prato, né, para o marido, pega as roupas de Esaú, coloca o cheiro do filho do outro filho e encaminha a coisa toda. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E comeu, se saciou, se houver alguma maldição, caia sobre mim. Tomou conta. Aí aparece a história das mulheres de fé na Bíblia. Você vai ver as mulheres de fé tomando uma atitude que os homens de fé não tomaram. Por isso, a ajudadora é idônea. Vocês que estão aqui, ó, vê a Rebeca que está do teu lado. Aquilo que parece muitas vezes pesado para você é o certo que tem que ser feito. Tem que dar aquela puxada mesmo. Dar aquela puxada para você não entortar de vez. Né? Não estou dizendo vamos deixar que elas tomem as decisões e se virem as matriarcas, né, da casa. Não vai virar matriarca. Mas ouve, né? Ouve a voz da sua mulher, porque nesse ponto, nesse quesito, ela está enxergando. Quantas vezes você ou eu estamos, né, para jogar a toalha, mudar os rumos, desistir de tudo, aí vem aquela palavra da esposa do lado, que ela é patrimonialista, cuida da casa, cuida do patrimônio, e fala: não, espera mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos esperar a situação mudar. Aí você espera a situação mudar e as coisas melhoram. Muito bom ter uma ajudadora idônea, né? Que Deus tenha concedido a cada um dos senhores aí uma ajudadora idônea, meus irmãos, sabe? Uma mulher que lhe assista e que lhe dê aquela fortaleza. O senhor pediu a palavra? Dá licença. Então, pastor, assim, sobre a presciência de Deus, né? Esse atributo, Deus nunca é pego de surpresa, né? Por conta desse atributo da presciência. Olhando para essa história, né, dessa família, não poderíamos de forma alguma entender que o propósito de Deus
foi estabelecido em função da sua presciência. Eu digo assim, Deus, né? Estou vendo uma família, uma história de uma família que tem predileção, que tem uma escolha. Os planos de Deus ele é estabelecido não em cima da sua presciência, em cima do seu propósito. Eu digo no sentido de que, assim, independente da história que foi construída, lá no final ia estabelecer o propósito de Deus seria realizado. Consegue entender esse ponto de vista? Deus não depende da sua presciência. Deus está vendo uma família, uma história de uma família que tem predileção, mas o propósito de Deus, o plano de Deus não é estabelecido por conta dele saber dessa história. Ele já tem um plano que vai acontecer lá no final. Essa história aconteceu por acontecer, mas independe do que aconteceu, ele poderia, lá no fim, acontecer, o plano de Deus seria estabelecido. Então, aqui você tem Deus, né? Deus. Aqui você tem Cristo. Então, Cristo é o eleito de Deus, né? Isso aqui é um conceito de Karl Barth, tá bem? Karl Barth diz que o predestinado de Deus é Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio e o fim. Tudo que Deus faz, tudo é direcionado para Cristo. E faz convergir todas as coisas nele. Tudo. Todos os acidentes que acontecem na minha e na sua vida, né? Isso aqui são acidentes. Estão contemplados por essa linha do pensamento de Deus. É para trazer para Cristo. Então o Esaú ele tomou a atitude errada. Ele está fora do plano. Porque as obras dele são más. Não são obras de Cristo. Agora, a obra do Jacó tem lá os percalços dele, mas ele é o homem da fé. Ele é o que crê. Ele é o que crê nas promessas de Deus. Ele que abraça as promessas. Então, pela fé é Jacó. Jacó é o homem da fé. Aí vem Deus aqui, ó, e coloca o Jacó na história de Cristo. Porque tudo é convergido para Cristo. Todos. Você pode colocar Jacó como sendo um tipo de Cristo? Pode. Por quê? Porque ele é aquele que tem a primogenitura. Ele compra a primogenitura. Ele não comprou para nós a primogenitura? Comprou a primogenitura e deu a cada um de nós. Então você tem aqui em Jacó um tipo de Cristo. Só que Jacó foi mudando o nome dele, né? Na hora que lutou com aquele anjo. Sim, Israel, né? Mas é mantido, ó. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. É mantido também, os filhos de Jacó. Então ele tem essa dupla identidade. Tá bem? Mas é mantido. O que a gente sempre vai entender é que os nossas atitudes, as nossas obras aqui, estão contempladas pela presciência de Deus. Deus contempla as nossas obras por sua presciência. Ele tem um pré-conhecimento antecipado de cada um de nós. Agora, essas nossas obras vão determinar se a gente vai ser salvo ou não? Pelas obras, algum de nós vai ser salvo ou não? Nós vamos ser salvos pela obra. Nós somos salvos pela obra, a obra de Cristo. E as nossas obras? O autor aos Hebreus fala que são obras mortas. Por serem obras mortas, elas não entram para a moeda de salvação. Não entram. Mas aí, o que vai acontecer? Agora que eu estou em Cristo com essas obras, agora, se as minhas obras são feitas em Deus, nós vamos para o tribunal de Cristo e vamos receber o galardão. Se forem feitas em Deus. Se não forem feitas em Deus, elas serão queimadas, não vão passar. Mas alguma delas vai nos salvar? Não, nenhuma delas vai nos salvar. Todas são obras mortas. Qual a obra que nos salva? A obra do Calvário. Então, tudo que Deus faz sempre é direcionado para o Cristo, a pedra eleita e preciosa. Tudo. Para a gente explicar a questão da presciência, tá? Inclusive, professor, em Efésios 2:10, está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo, para andarmos nas boas obras que Ele preparou. Então, o contrário é verdadeiro. Quem é, porque esse contexto é o contexto do novo nascimento, que estávamos mortos, Ele nos vivificou. O interessante é que somos feitura sua, poema. Isso. Poema, poesia. Somos a arte de Deus, criados em Cristo, para andarmos nas boas obras que Ele preparou. De novo, presciência. Então, a presciência de Deus, ela não valida as obras que nós fazemos, mas ela nos coloca nas obras que Cristo fez. Criados em Cristo, para andarmos em boas obras que Ele preparou. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Existem então as obras que Deus aprova e as que Ele reprova. As obras de Esaú, Deus reprova.
as obras de Jacó. Ele aprova. Tem aquele fato, aquele episódio em que o Esaú, ele enriqueceu. O Esaú não, o Jacó. Ele enriqueceu. Ele enriqueceu com a propriedade do seu sogro, Labão. E como que foi isso aí? Ele colocou uma vara diante das ovelhas e as ovelhas elas concebiam diante da vara. Como se explica isso? Se explica a bênção de Deus. Porque antes de chegar lá, ele fez um voto. Se eu for e o Senhor me trouxer de volta à casa do meu pai em paz e prosperidade, tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E assim, o temor de Jacó disse que apareceu para ele na escada, né? E na escada Deus disse assim: eu sou o pai de Abraão e o pai do teu pai, de Isaac, o Deus do teu pai, Isaac. E agora eu vou ser o seu Deus, e vou ser com você, e vou te dar a terra A, B, C, Deus vou dar toda a terra. Depois da visão ele acordou. Quando ele acordou, ele ungiu a pedra que se tornou Betel, a casa de Deus. Aí você vê que ele não desistiu da fé. Ele desistiu do irmão, ele desistiu da convivência com a mãe, desistiu da convivência com o pai, mas ele não desistiu da fé. E a fé acompanha o homem a vida inteira. E quando ele está voltando, vem um anjo, brutamontes, luta com ele, e ele vence o anjo. Que homem é esse? Esse homem é um mito. É um mito, um homem que luta com Deus e prevaleceu. Aí mudou o nome dele. Agora Deus, sabendo todo esse percalço, é uma lição espiritual para nós. Deus, por sua presciência, vê todo esse caminho que Jacó está lutando para poder ganhar a primogenitura, para ser o herdeiro da promessa. O que o Esaú fez? Nada, zero. Anulou a promessa de Deus, sendo profano e devasso. Deus vê Jacó e Deus vê Esaú antes dos dois nascerem. Os dois. O Esaú é caminho de Caim. O Esaú, ele é caminho de Saul lá na frente. O Esaú é semente da serpente. É filho do diabo. E esse aqui vem no caminho da fé dos patriarcas. Aí Deus vê os dois e fala: qual dos dois eu vou escolher? Qual dos dois? O que luta pela fé, o que batalha pela fé e preserva o Jacó. Preservou ele do sofrimento? Não. Teve 12 filhos, teve uma filha, e o primogênito dele, o que fez? Deitou na cama dele com a mulher dele. Deitou na cama, o primogênito dele deitou com uma das esposas de Jacó. O que os 10 filhos fizeram com Jacó? Fizeram a mesma coisa que o Esaú tinha feito antes. Profanos, devassos, perdidos. Por que Deus não preservou o Jacó do sofrimento? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esaú foi salvo? Não temos essa palavra. Pelas escrituras não, devasso e profano. Porque a Bíblia fala que ele foi chorando, derramando lágrimas. Mas não achou lugar de arrependimento. A Bíblia fala, Lamentações 3 e 22, que as misericórdias do Senhor, ela permanece. Sim. Elas são renovadas a cada manhã. E Deus aí, teve misericórdia desse homem quando ele foi chorando? Pelas escrituras não. Devasso e profano. Sem lugar de arrependimento. Sem lugar de arrependimento. É justamente o que a Bíblia diz: nenhum de vós seja igual o Esaú. O senhor pode tentar. O que o senhor acha? Segundo a escritura, não foi salvo não, ele é profano. Outra coisa que nos faz refletir, meus irmãos, é assim também. Seja qual for a criação que você e eu recebemos dos pais. Tem filho que recebeu uma boa educação. Pai exemplar, mãe do lar, pai mantenedor. Alguns de nós teve essa boa sorte. O pai corrigiu na hora, puxou a rédea, disse o não necessário. Mas outros de nós foi largado no deserto igual ovo de avestruz. Alguns de nós teve que se virar sozinho. Pai ausente, mãe não presente também, criou do jeito que deu. Alguns de nós não teve lá uma boa criação. Aí você fala, depende da criação ou não. O Esaú é o menino rico mimado. Ele tem tudo na mão. E o Jacó era também um menino mimado pela mãe. Mas as escolhas de cada um de nós, elas chegam um momento que ela é totalmente independente da criação que a gente recebeu. Você pega os filhos de Davi. Os filhos de Davi deram errados.
Todos os filhos de Davi deram errado. Todos. Você não tem um filho que deu certo. O único filho que vai andar com Davi ali é o Salomão, que é o filho resultado de um erro que ele teve na vida. Teve lá um erro lá com a Batseba, aí veio o assassinato do marido da Batseba, aí Davi ele se redime. Como que ele se redime? Casa com a Batseba. Agora ele se redimiu. Nasce o filho. Aí vem o versículo que o Senhor falou. As misericórdias do Senhor são A causa de não ser consumido. a causa de não sermos consumidos. Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca. Se desvirtuou um dia, uma noite, sabe? Se na escuridão da noite você foi por aí, né? Opa, para com tudo. Porque o Davi teve que parar com tudo, buscou o lugar de arrependimento, buscou, Deus recolheu a criança e agora ele se levantou, se lavou e voltou ao Senhor. Escreveu o Salmo 51, assumiu Batseba teve um filho chamado Salomão e o Salomão se tornou o próximo na linhagem. Era para Salomão? Não. Para quem que era? Absalão. Por que Absalão não deu certo? Porque as obras dele não eram boas. Por que o Adonias não deu certo? Porque as obras dele não eram boas. Aí você tem lá o outro que deitou com a irmã, foi o Tamar, né? Judá, Amon, né? Amon. Não deu certo também. Mas é o rei Davi que não teve um filho que deu certo. Nenhum seguiu os passos de Davi, seguiram os passos dos filhos de Jacó. Jacó teve 12, quantos seguiram os passos dele? Só o José. Não se fala de Benjamim, tá? Benjamim não fala dos passos de Benjamim, fala dos passos de José. José é o homem que ele é o primogênito de Deus, embora que não seja o primogênito de Jacó. Então as criações vão influenciar na personalidade dos nossos filhos? Vão. Influenciou na nossa? Sim. Mas a decisão é de cada um de nós. Em determinado momento se rompe o cordão umbilical e a escolha é sua, a decisão é sua. Aí você já não pode culpar seu pai por isso, sua mãe por aquilo. Ah, é por causa que o meu pai, é por causa que a minha mãe, que não sei o quê, por isso que eu sou assim. A geração de agora é assim, tá? Essa geração de agora, eles não são culpados de nada, nem responsáveis por nada. É tudo meu pai, minha mãe e eles, nada, zero. Aí com Deus fala, até o desmamar era com a sua mãe e seu pai, mas você foi desmamado. Foi desmamado, virou homem, virou mulher, em algum momento as decisões são suas, totalmente suas. Agora Deus está observando o que em nós? Obras, senhores, obras. Estas obras precisam ser as obras que Cristo faria. Aí você imagina assim, tem um livro chamado Simplesmente como Jesus, tá? E outro livro chamado Nos Passos de Jesus, ou Em Seus Passos o que Jesus faria. Se você não imagina Jesus fazendo, então você já começa a colocar no crivo. Jesus nunca faria isso. Eu não imagino Jesus fazendo isso, desta forma. Aí você já leva isso aí lá para o céu. Senhor, eu devo fazer? Porque eu não imagino Jesus fazendo isso daqui. Como que Jesus faria nessa situação? Como que ele reagiria nessa situação? Aí, só os evangelhos, meus irmãos. Quem levantou a mão? Teve uma mão levantada aqui? Não é a sua não, né? Não. Então, em seus passos que Jesus faria. Nesse momento a gente reflete assim, a criação que eu recebi dos meus pais influenciou na pessoa que eu sou hoje? Influenciou. 100%? Não. É o homem e as suas circunstâncias. É você e suas circunstâncias. O que nós vamos fazer com essa presente geração? Nós vamos criar os nossos filhos. Vamos criar eles mimados? Não. Vamos criar eles de acordo com as regras do mundo? Não. Eles vão ser idênticos a nós? Não. A decisão é continuar sendo pessoal, individual. Em algum momento o menino vira homem, a menina vira mulher. E se esses filhos começarem a dar errado, o que vocês vão fazer? E quando o filho do crente dá errado? Filho de crente dá errado? É o mais que a gente vê no mundo. Filho de crente desviado aí, fazendo coisa errada aí. dá errado. E agora? Culpa de quem? De Deus. Porque Deus não ouviu as minhas orações. Culpa de quem, meu irmão? Só de nós mesmos, né? Nós que criamos o filho errado?
Quando de menor, sim, agora de maior, cada um vai tomar o seu rumo, né? É escolha. Porque eu acho que até quando de menor, você tem que ser o líder. 18 anos, desse tamanho assim, Não, de mas, menor. igual eu falei, de menor você responde, de maior o pai não responde. Ó, 18 anos, cabra desse tamanho assim, levando as meninas pra dentro de casa. Você vai- Aqui não, dentro de casa quem é o líder é o pai. Hum. Isso não acontece. Eu acho que de menor deve ser meu filho, 12 Respondendo anos. por ó. mim, né? 12 anos, meu filho. Ei, pastor, mas sabe aqui, porque na roça nós apanhava lá igual o. Nós chamamos lá, era na base da madeira, 18, 20 anos. Não é verdade? É. Aqui não pode bater. E por que antigamente na roça o pessoal descia o rei? Porque antigamente não tinha o PT no poder. Não é verdade? Agora não pode. Criar obediência. Agora, o meu irmão com 19 anos levou uns tapas lá e queria. E era o homem da casa apanhou. O da casa apanhou? Poxa, apanhou. E E quem? meu pai falou pra ele, e se voltar você vai apanhar de novo, seu cachorro. Chamou de cachorrinho sem vergonha. Até hoje nós falamos, ó, cachorrinho sem vergonha, fica bravo. Hoje as leis públicas elas tiraram, tá, o poder pátrio. Então essas leis que estão sendo aqui aprovadas todo dia no Congresso, na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, todo dia. Você tem o deputado mais votado do estado de São Paulo, é um camarada que milita pela desconstrução da família, o mais votado, e que vai sair prefeito, candidato a prefeito o ano que vem. Aí você vai perguntar, onde foi que o governador atual ganhou? Ele ganhou na cidade de São Paulo? O governador atual não ganhou na cidade de São Paulo, ele ganhou no interior de São Paulo, um pouco mais conservador. A cidade de São Paulo, ano que vem, escolhe um prefeito. Eu moro lá, Itaquera. Então o que vai ser o prefeito? Aquele que luta pela desconstrução do modelo de família. Que ele luta através de leis. Então vem enfraquecimento pela escola, vem enfraquecimento pela creche, vem enfraquecimento pela faculdade, vem enfraquecimento pela cultura do poder pátrio. Poder pátrio, se fala de poder pátrio na lei dos homens, que poder pátrio? Nem pai, não é, nem para colocar o nome de pai em certidão de nascimento, né? Sumiu pelo mundo, não precisa colocar o nome de pai, não. Quer dizer, até que ponto que a gente vai ter controle sobre os nossos filhos? Filho de crente dando errado tem aos montões. Aí a mãe ou o pai se penaliza dizendo, puxa, eu criei meu filho tão bem, trazia para a escola dominical, trazia para adolescentes, né? Por que deu tudo isso errado? Por que Deus me abandonou? Você pega a história do Éden. Você tem um Adão, e os filhos de Adão, e os filhos da serpente. Então, o que você e eu podemos fazer é esse que é o caminho, andar nele. Esse é o caminho, andar nele. E dar o exemplo, e ser o exemplo. E estar próximo, e fazer aquele negócio da presença. Por quê? Porque em algum momento Deus pode conceder o arrependimento para ele, ou para ela. Mas quem vai conceder o arrependimento é Deus. A gente pode dar a educação. E os nossos filhos estão contestando muito a figura do pai. Muito, hein? Muito. A do pai e da mãe. Irmão, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios 22:6: instruir o menino o caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desviar. Hoje eu sou um crente, sabe por quê? Uma surra que eu levei do meu pai. Eu estava no forró dançando com a negra. Meu pai veio da igreja, eu cheguei em casa, pegou um rei que dá em cavalo, me arrancou da mão da nega lá e deu uma surra no meio da rua. A polícia que de meu pai eu não deixei. Hoje em dia eu me converti por causa daquela surra. E eu não quero do meu pai. Não. Agora a gente tem a lei da palmada. Né? Agora tem a lei da palmada. Mas se fosse agora também é preso, chamar você de nega. Pois é, meu irmão. De qualquer jeito ia ter que ir preso. Ia preso de qualquer jeito. De um jeito ou de outro, né? O conceito hoje dessa esquerda é que os nossos filhos não pertencem a nós, pertencem ao Estado. Esse é a base que eles já estão estabelecendo, né? E nessa questão, o pastor Rogério falou, os filhos de crente podem dar errado? E se der errado? Hoje, a coisa está tão difícil que os próprios pais já estão culpando a própria igreja porque o filho desviou. Os filhos apontam os pais apontam a igreja. Não, porque se a igreja fosse assim, se a igreja fosse assado, se a igreja fizesse isso, se a igreja fizesse aquilo, até os pais já estão tirando a responsabilidade em cima de si.
Os filhos jogam nos pais, os pais jogam na igreja. Aí desonra o mandamento fala honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, desonra o mandamento e a culpa é de Deus. E joga todo o problema para o pastor, para os líderes tomar conta. E deixa lá, Mas não consegue. Não consegue. E a gente toma como essa reflexão então é de que existe um plano soberano de Deus. Esse plano soberano de Deus, ele tem a sua concretude em Cristo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A eleição é para a obediência ao Evangelho, para saber quem é obediente ou não. Deus vê as obras, Deus sempre vê as obras. Então, palavras e obras, o que eu falo e o que eu faço. E a partir destas obras, é que a gente vai ver aqui Deus nos colocando ao lado de Cristo ou do outro lado, sempre pelas obras, sempre. Seja Esaú, seja Jacó. Se Esaú houvesse feito as obras de Jacó, é ele que teria sido eleito, mas ele não fez as obras de Jacó. Jacó não perderia para Esaú se Esaú não fosse do maligno. Foi do maligno. Nenhum de nós vai perder aqui a primogenitura se a gente fizer as obras de Cristo. Nenhum de nós. A segurança da nossa salvação é Cristo. A obra de Cristo. Essa é a nossa segurança. Então nisso nós estamos seguros. E junto com as obras de Cristo, os frutos. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Um dia o Cristo vem na figueira. No dia que o Cristo vier na figueira, não pode ter só folha. É figueira, mas não tem o fruto. Ao menos um talento cada um de nós recebeu. E desse único talento tem que produzir 30%, 60% ou 100%. Frutos de Cristo. Parecidos com Cristo. Sermos conformes à imagem de Cristo. Sempre. E é injustificável que um crente como nós façamos obras que não tem nada a ver com crente. A gente tem consciência disso. Isso é obra de crente, isso aqui não é obra de crente. Isso aqui se parece com Cristo, isso não se parece com Cristo. E baseado nesta obra aqui, é que a gente vai pegando mais seguridade na salvação que a gente tem. Estas coisas estão escritas para que a gente não peque. E se a gente pecar? Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Quer dizer, deu errado, mas não é para continuar no erro. Fez errado, mas não pode continuar no erro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nós somos chamados a essa reflexão. Bom, eu agradeço aqui a atenção dos irmãos, a presença dos irmãos. Já foi nos dado o sinal ali também. E bom domingo a todos. Igual o peixe para quem